Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial. Lembramos que sempre que comemorávamos algo, que comemoramos aqui no Ismael, havia uma música que era cantada por algumas pessoas que dizia assim: hoje a nossa casa está em festa porque Jesus está aqui, não é? Então eu não vou cantar a música, mas só para a gente lembrar dessa citação da música que nos fala que hoje a nossa casa está em festa. Há quase 2 anos nós suspendemos nossas atividades presenciais, apenas presenciais, porque as demais atividades elas seguiram se adaptando ao novo formato de comunicação e de interação, e nunca estivemos tão juntos, e assim foi necessário para superarmos e para conseguirmos estar aqui. Hoje nós temos um tema, não é, que está lá no Apocalipse. Vejam só, quando a gente recebeu esse tema, e lembrando que essa citação está em Apocalipse 3, 20, né? Capítulo 3, versículo 20, a gente pensou, meu Deus, que citação é essa? O que é que ela tem a ver com Apocalipse? Porque a gente costumou a compreender que o que é Apocalipse sempre se refere ao fim do mundo. Mas a palavra em si, Apocalipse, do grego, ela nos fala de revelação. É o real significado de Apocalipse. E, na verdade, todo esse livro, que foi muito explorado nesse sentido de fim do mundo, fim dos tempos, ele é um livro de revelações, ele é um livro de advertências, ele é um livro pensando no futuro, porque há mais de 2000 anos que o Cristo nos fala: eis que estou aqui e bato a porta. Então, há mais de 2000 anos, precisamos recordar, relembrar, compreender, e as revelações surgiriam para que a gente pudesse realmente atender, abrir a porta. Quanto tempo, né? Parece que foi ontem, mas quanto tempo faz que sentamos nesse banco, que estivemos aqui nessa tribuna para estudarmos o Evangelho de Jesus. E nós estamos bastante emocionados, todos nós. Nós aqui que estamos e vocês aí, essa imensidão de irmãos que aqui estão e que muitos de nós não percebemos. Nós escrevemos uma breve introdução, uma saudação para este momento. Diz assim: e que tempos difíceis! Tempo de pobreza, de doenças, de mortes, tempo de incertezas. Foi bem assim para a maioria de nós. Tempo de pobreza, de incertezas, de morte. E aparentemente contraditório o que eu vou falar, tempos também ricos em lições, rico em ensinamentos, em aprendizados. Tempo pleno de convites e oportunidades de crescimento espiritual. Lembramos de uma amiga nossa que sempre que se encerra um ciclo e ela vai saudar alguma pessoa, ela fala: Deus te dê oportunidades de crescimento espiritual. Ela sabe quem é, a quem estou me referindo. Então, essa oportunidade de crescimento espiritual vivenciamos nesse tempo, em meio às dores, em meio às mortes, em meio às incertezas, em meio a tudo isso. Quantas lições! Estamos todos aqui renovados. Nenhum de nós, afirmo com certeza, está aqui como esteve há quase 2 anos.
Quanta renovação foi operada em nosso entendimento do Evangelho, em nosso entendimento em relação ao nosso amor, ao nosso irmão de caminhada, à nossa família. Quanta renovação. Então, esse Apocalipse que nos traz essas revelações não é o Apocalipse que fala do fim do mundo. Esse é um entendimento que já está estanque. As próprias pessoas que divulgavam assim já percebem hoje que não é bem assim. Que esse fim é uma transformação que a doutrina traz para nós, ensinando sobre a lei de destruição, que ali é preciso que se destrua para que se reconstrua. E aí a gente vê que não é o fim, mas as revelações necessárias ao longo desses anos é o que essa citação traz para nós. Eis que estou aqui à porta e bato. Mas o que é que Jesus quis dizer com essa afirmação para todos nós? Essa citação, ela está lá no Apocalipse, como dissemos, e foi dirigida, na oportunidade, há mais de 2000 anos, aos cristãos de Laodiceia. Eles praticavam uma indiferença espiritual muito grande. E Jesus fez esse apelo às igrejas da época, não só às igrejas, mas aos indivíduos. Porque quando a gente fala de igrejas, a gente costuma rotular, é aquela igreja tal, é a igreja de Sardes, de Laodiceia, e a gente esquece que quem forma as igrejas são os indivíduos. E que as verdadeiras igrejas, elas estão no nosso coração. Porque nós a levamos aonde vamos, aonde nós estamos em alguma atividade com alguém, nós estamos vivenciando a igreja. Como Paulo diz, na meta do cristão, de sermos as cartas vivas do Cristo. Então a igreja de Laodiceia, ela estava indiferente ao Cristo. Ela não deixava que o Cristo, não abria a porta para o Cristo. O Cristo batia e aí o Cristo fez esse apelo direcionado, naquele momento, àquela igreja. Há diversas interpretações dessa cena bem comum nas redes sociais, que é Jesus batendo na porta. Então, há um simbolismo. Há muitos hinos que narram, de diversas religiões, essa cena, Jesus batendo na porta. Há muita literatura acerca disso. E há muito pouco entendimento acerca do que é que ele quer fazer. Que revelação ele nos traz ao bater a porta. E do que precisamos para abrir essa porta. Muitos pensam que quando, compreendendo essa citação, Jesus bate a porta, se eu disser, apenas verbalizar, entra Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, é um texto de uma música. Aí a salvação chegou. Mas e no dia seguinte, após aquele momento em que eu até verbalizei, falei, escrevi, comentei, eu agora deixei Jesus entrar na minha vida. E aí se apresenta aquela situação inesperada e eu não reajo com os ensinamentos de Jesus. Eu deixei Jesus entrar na minha vida? Eu abri a porta? Ainda não. Eu só abri uma flechinha e não abri meu coração. Então, muitos cristãos, iguais àqueles lá de Laodiceia, ainda vacilam em abrir a porta. Ainda está nesse processo de compreender como agir, o que é que Jesus quer que eu faça nessa situação. Mas Jesus não desiste de nós. E falando dessa imagem muito explorada, que é Jesus batendo na porta,
em todos os meios, né, que antes das redes sociais era explorada, havia uma pregação dessa ação. Nós vimos, né, na nossa pesquisa um trecho do Momento Espírita. A gente sabe que são aquelas mensagens que trazem muito ensinamento para nós. A mensagem é: abra seu coração. Essa mensagem foi baseada numa pintura, num quadro de um artista inglês no século XIX. O nome dele é William Hunt. Então, a mensagem diz assim: a sala estava repleta de convidados, como essa aqui. Todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. Todos aplaudiram. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo a porta. Suavemente, Jesus estava no quadro, batendo a porta de uma casa. Essa imagem, como dissemos, bastante explorada. No quadro, o Cristo parecia vivo, com o ouvido junto à porta. Ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. E, imediatamente, dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse: a porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderia abri-la? E ele calmamente respondeu, o pintor: é assim mesmo. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. A mensagem é belíssima, mas está lá, nos sites, onde a gente puder acessar e encontrar a redação do Momento Espírita. Nós não vamos lê-la toda, porque é bastante grande. Mas vimos a inspiração desse artista, que 50 anos depois explica que o quadro, além, não pintou por ser apenas um bom tema, mas pintou por inspiração divina. E que aquele quadro representa, né, não vou dizer representava, porque de tanto usado, ele ainda representa para muitos de nós o que ele chama de a mente obstinadamente fechada do homem. A mente que fica trazendo suas ideias cristalizadas, que não quer se abrir ao novo, que não quer compreender a mensagem de Jesus, que é totalmente nova. Quando vivemos e fazemos o dia a dia, trabalhamos, vamos para a escola, vamos para o trabalho, cuidamos da família, mas tudo isso sem pensar naquele amor que o Mestre tem, isso é, maquinalmente, sem refletir sobre o que precisa doar para aqueles que estão ao seu redor, visíveis ou invisíveis, sem compreender a mensagem que Jesus trouxe maior para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós estamos estagnados, quando ainda assim percebemos a vida. Então, é esse convite que Jesus traz desde aquele tempo até hoje,
insistentemente bate a nossa porta. E aí a gente diz, Jesus bate insistentemente. Mas Jesus é insistente? É sim, sem nos ofender. Ele insiste porque ele não desiste de nós. Nós desistimos dos nossos filhos? Geralmente não. Na maioria das vezes não. Quando algum pai desiste por algum momento, sofre muito. Vimos recentemente uma mãe que abandonara seus filhos com a avó. Recentemente colocado, mas ela já chegou, ela já voltou para o convívio dos seus filhos. Ela disse que estava num momento difícil. Imaginemos que, se nós, cheios de dificuldades, não desistimos dos nossos filhos, Deus, nosso Pai, enviou Jesus, porque Deus não desiste de nós, enviou Jesus que também não desiste de nós. E aí ele insiste em ser a nossa luz, a luz da nossa vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas o que é que nos impede ainda de ouvir o chamado do Mestre? De abrir a porta quando ele bate? O que é que impede? Ficamos a pensar. Às vezes nós estamos ouvindo umas conversas e aquelas conversas estão pedindo de nós mudanças. Se a gente tiver, eu não quero nem saber, a gente passa a nem escutar aquela conversa. Mas deixa para lá, quer dizer, os nossos ouvidos físicos, a pessoa pode repetir. A gente vê também, dá novamente o exemplo dos filhos. Muitas vezes o filho escuta 1000 vezes, porque os pais repetem 1000 vezes, chegando a ser chatos, e ele não escuta. É porque ele não escutou? Não, ele escutou. Os ouvidos físicos registraram 1000 vezes que falo, porque se não tem nenhum problema auditivo, vai escutar. Mas vai escutar? Vai ouvir? Vai atender? Vai buscar compreender o que os pais estão dizendo? Mesmo assim somos nós em relação à mensagem do Cristo. Escutamos 1000 vezes. E aí a gente percebe um detalhe interessante, quando a gente estava refletindo sobre isso, que essa escuta, ela repetida, muitas vezes, a gente está recebendo e de forma seletiva, só botando de lado o que a gente não quer escutar. Chama-se de escuta seletiva. Isso bem desenvolvido passa a ser até um problema no ser. Ele passa até a se isolar do ser integral que ele é, para ele apenas caminhar por determinados caminhos. Então, só escuta o que quer, só ouve e atende os próprios interesses. Mas se o chamamento for para algo que vai me deixar confortável, isso sim eu escuto. Aí, muitas vezes, são os elogios. Se alguém vem e nos elogia muito, nos bajula e tal, eu gosto muito, fulano só conversa comigo para me ajudar. Mas aquele que nos chama a atenção, é claro que precisa saber como chamar a atenção. Aquele que nos mostra coisas que a gente não quer ver, mesmo em erro, a gente cancela. A moda é cancelar, então, a moda negativa. Então, a gente cancela. E para que a gente não saia da nossa zona de conforto, que a gente preza, que a gente cuida demais dessa zona de conforto. Assim, nesse comodismo, assumimos adiar a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Adiamos, não escutamos, deixamos para lá. E Jesus não desiste. E Jesus continua a bater na nossa porta, dizendo, como profeta, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Continua falando. Quem tem olhos de ver, que veja. Continua mostrando
Porque as situações continuam, o tempo não para, a vida não para, tudo continua acontecendo em nossas vidas. Mas Jesus nos conhece, Ele sabe. Está lá no Evangelho de João, Ele dizendo: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus, Ele sabe as ovelhas que já estão ali ouvindo a sua voz. E aí Ele vai, como na parábola, em busca de qual? Daquela que sai do rebanho. Porque Jesus não veio para os sãos apenas, Ele veio para os doentes. Então Ele não desiste de nenhum de nós. Observamos ainda que Jesus, nessa citação, não se refere apenas à escuta dos ensinos, às orientações, não pede que a gente decore o Velho Testamento, o Novo Testamento. Ele não se preocupa com isso. Ele acrescenta algumas consequências a essa citação. Ele nos explica o seguinte: o que é que decorre da escuta? Dessa escuta que ele pede que ocorra com nós. Quais são as consequências? Nós conhecemos as consequências da falta de escuta. São todas as dores que nós vivenciamos, sozinhos e no coletivo. É a pura falta de não escutar ainda Jesus, o nosso guia e modelo. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. É bem interessante porque alguma coisa vai acontecer com o cristão depois que escutar. Se escutar, Jesus vai entrar na casa. Qual a nossa casa? A nossa casa mental, a nossa existência, o nosso ser vai vibrar e repercutir os ensinos do Mestre onde estivermos. Então isso é ter Jesus na sua casa. É quando estamos praticando os ensinamentos do Mestre. E aí ele vai ceiar conosco, tomar conosco a refeição, estabelecer uma intimidade. Porque Jesus é o nosso irmão, é o nosso amigo. Ele se apresenta para termos uma intimidade com ele nesse sentido, de contarmos com ele como contamos com um amigo. Olha, se nós contamos com um amigo que tem muitas vezes as imperfeições que nós temos, que pode lá na frente vacilar conosco, então o amigo maior é Jesus. Então não tenhamos dúvida de abrir o nosso coração para termos essa intimidade, especialmente naquelas horas mais difíceis. E nesse momento dessa intimidade ele diz: eu com ele e ele comigo. Quer dizer, havendo uma troca de energias salutares. Quantos efeitos maravilhosos ao escutarmos o chamado e ao abrirmos as portas para a mensagem de Jesus Cristo. A gente perguntou por que é que a gente não abre? Se existem todos esses efeitos maravilhosos, o que é que nos impede, repetimos a pergunta, de escutar e de abrir essa porta? Enquanto refletimos, vamos pensar um pouco, para que servem as portas? Por que esse simbolismo da porta é tão interessante? As portas, elas servem como passagem. Ninguém fica parado na porta. O natural é passarmos, entrarmos e sairmos. E isso, a gente percebe a necessidade da atitude ao entrar e da consciência ao sair. Aonde estivermos, dentro do que estivermos fazendo.
essa porta que demarca esse momento, esse instante de passagem. E a gente vê que o planeta Terra, nesse momento de transição, está vivenciando isso daí, esse tempo de passagem. Também as portas servem para indicar renovação. A gente abrir uma porta é criar uma oportunidade, ampliar. Vamos abrir a porta para uma frente de trabalho. Vamos abrir a porta para fazer diferente esse atendimento que a gente faz normalmente. Vamos abrir outras portas, outras perspectivas. Então, o sentido aí é de renovação, o sentido de uma atitude diferenciada. E é o que Jesus pede de nós. Não dá mais para ficarmos há mais de 2000 anos, enquanto humanidade, indiferentes ao irmão que sofre, que chora, que passa fome. Ah, mas é porque ele está pagando as coisas que ele fez. Ah, é porque ele não se esforçou tanto quanto eu. Ah, sou eu que devo julgar. Eu tenho condições de julgar por que ele está assim? Ou cabe a mim ajudar? Cabe a mim repensar, ter uma atitude diferenciada, abrir uma porta diferente. Encontramos muitas portas na vida. As portas largas, que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais. Vamos segurar aí. E as portas estreitas, caracterizadas pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. Bem diferentes as duas portas. Uma amplia as nossas possibilidades de erro. A outra, mais estreita, que nos convida a renunciar, que nos convida a passar momentos difíceis, ela faz com que a gente evolua. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a porta estreita, no itens 3 a 5, Kardec explica a citação de São Mateus sobre a porta estreita e a porta larga e nos orienta a optarmos, escolhermos a porta estreita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3 a 5. Podemos buscar um maior entendimento acerca dessas duas portas. A doutrina espírita nos afirma que a lei de progresso é para todos. Todos nós vamos progredir. Um dia vamos abrir a porta espontaneamente. Vamos escutar Jesus espontaneamente. Porque, como diz na música, um dia todos nós seremos anjos. Então, um dia que pode ser já. Não vamos deixar para lá, para muito tempo, porque o tempo é hoje. Porque Jesus bate a porta hoje insistentemente. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão. A porta estreita nos conduzirão. É essa porta que vai ser aberta pela dor. Em regime de misericórdia divina. É aquele acréscimo de misericórdia, quando a gente compreende que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai buscar a alegria de servir ao Mestre Jesus, servir ao irmão que sofre e assim nos melhorarmos a cada dia. Mas sempre vai ser assim? A gente vai continuar somente aprendendo com a dor? Não. A lei de progresso nos diz que não e que consolo.
Que maravilha, que luz, que revelação, que apocalipse que a doutrina traz para nós. Ela nos fala que nem sempre será pela dor, porque há uma lei divina, uma lei natural, conhecida e já bastante nas nossas vidas, nos dias atuais, chamada a lei de progresso. Diz assim, à medida que o homem vai evoluindo, olha aí, à medida que o homem, que nós, vamos tendo novas atitudes, atitudes melhores, humanitárias, fraternas, solidárias, menos preconceitos, mais amor, por favor. Quando a gente encabeça determinadas lutas tão necessárias à nossa sociedade, na medida que vamos evoluindo, mais consciência toma da necessidade de praticar o bem e menos difícil é seguir esse caminho. Passamos a ver aquela outra citação de Jesus que diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fica menos difícil passar pela porta estreita necessária, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nos conscientizamos que é para o nosso bem amar o nosso irmão de caminhada, amar os nossos inimigos. Não esperar para amanhã, é agora. E nesse momento a gente pode pensar mais um pouquinho, refletindo, em quais as portas que estão fechadas. Nós estamos com as portas fechadas, as portas do perdão. Tem dificuldade. Eita, fulano me ofendeu de novo, eu tenho que perdoar. Eu não aceito isso, eu perdoo, viu? Mas eu não vou esquecer mais nunca e não quero mais saber. Então a porta ainda está fechada. A gente abriu só um pedacinho. Diante da porta que Jesus nos mostra em relação, porque ele disse, eu não vim apenas dizer amai os vossos amigos, mas também amai os vossos inimigos. Outra porta que pode estar bastante ainda encrencada para a gente abrir, a da paciência. Ah, fulano tirou minha paciência, olha aí. Então essa porta da paciência, ela está mesmo difícil, porque o outro chega em desequilíbrio, aquele nosso irmão doente, e consegue tirar a nossa paciência, porque a nossa paciência ainda não está bem fincada, não é verdade? Então, é uma porta que precisamos da luz do Mestre Jesus para expandir, para ampliar, para que ela abra mais naturalmente. E a porta da coragem? Estamos com medo? Estamos vacilantes? Ou estamos com a porta da coragem assim, abrindo e fechando, sendo passagem? Como é que está a porta da coragem na nossa vida? Coragem de modificar, de viver novos sonhos, quando aqueles sonhos que nós estávamos caminhando, aqueles projetos estavam todos, mas de repente deu tudo errado. A humanidade está aí, tinha tantos planos e teve que se confinar dentro de casa, o mundo todo parou. E como ficou a coragem? Como ficou a nossa coragem? Somos seres humanos e é natural, muito natural, que diante dessas dificuldades a gente receie, a gente sinta medo, a gente se sinta inseguro. Mas a coragem da fé, ela faz com que a gente não desista. Apesar do medo, ela nos leva a superar esses medos. E tem uma outra porta que, já que a doutrina espírita nos diz, em sua máxima, que fora da caridade não há salvação, é a porta da generosidade. Como é que estamos cuidando da bondade do nosso coração? Estamos deixando o nosso coração endurecer-se diante das coisas negativas? Ou essa bondade está sempre sendo regada por nós, cativada? Ou nós estamos cativando no outro
porque o bem, ele é contagiante. À medida que a gente faz o bem se alastra, o bem envolve. Então essa generosidade, ela caminha ainda a passos muito lentos na nossa sociedade. À medida que acontece algo, que tem uma reportagem, uma cena, tem algum acontecimento diferente, algum efeito climático, aí sim. Aí a gente vê um surto, uma pandemia de generosidade. Mas no dia seguinte vai murchando. Então, é que essa porta da generosidade ainda não flui naturalmente no nosso viver. Ainda somos bastante seletivos para ajudar. Ainda gostamos de ajudar o que nos convence de ser, de precisar. E aí nada mais pode ilustrar isso daí do que as cenas que a gente vê nos transportes públicos diariamente. A gente vê aquela cena de algum pedinte e alguém ao lado de nós diz: eu não dou não, porque esse cara pede todo dia. Então, eu sou bonzinho, viu? Eu dou, mas esse daí só vive pedindo. Então, onde está a minha generosidade? Ela tem uma seleção, eu posso ou não posso dar? Eu tenho que primeiro me perguntar, eu preciso fazer a coisa certa, a coisa que me pede meu coração que seja feita. Se o outro, ele não está fazendo de modo certo, não está com os caminhos endireitados, é problema do outro, é com ele e Deus, do mesmo jeito que é comigo e Deus. Então, vamos prestar atenção nessas portas, em abrir as portas do perdão, as portas da paciência, da coragem, da generosidade, tantas vezes trancadas a 7 chaves. E vamos nos perguntar: Jesus, quando é que ele vai bater na minha porta de novo? Porque eu tive uma oportunidade ontem, mas eu não fiz. Será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Com certeza. Às vezes com outros trajes. Jesus não desiste, como dissemos. Jesus bate a nossa porta ainda hoje, como ontem aos cristãos da igreja de Laodiceia. Aos cristãos de todas as igrejas durante esses tempos. E ele faz isso para vivenciarmos os seus ensinamentos. E aí ele nos oferece, porque nós, diante das nossas escolhas, nos encontramos com situações diversas, situações que pedem de nós, como dissemos, paciência, renúncia, calma, discernimento, que é aquele olhar aguçado, não somente a escuta, mas aquele olhar para o que realmente é a melhor atitude. E o benfeitor espiritual Emmanuel, ele traz uma mensagem, é a lição 153 do livro Fonte Viva, intitulada Ouçamos, que diz assim, vou ler apenas um trecho. Ele diz: em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, não falta não, viu? Jesus batendo a porta o tempo todo no templo familiar. É natural do nosso planeta, do que ele vivencia. E tudo explode primeiramente no lar. É de lá que sai para a sociedade o homem de bem ou o homem ainda cheio de equívocos. É de lá que sai. Então lá, no templo familiar, surgem problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. À frente do adversário que espera atendimento e tolerância. A gente vê que são situações o tempo todo bem fortes, bem grandes, que está ao nosso alcance. É Jesus batendo na nossa porta. Não é o outro apenas que quer nos importunar.
pode até ser, está de birra com a gente, alguma coisa, mas antes é Jesus batendo a nossa porta. Ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, é Jesus nos convidando. Cuida desse irmão necessitado. Afaste do ignorante que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Ele bate na porta, ele nos convida, ele diz: se você aceitar, eu entro na sua casa, eu ceio com você, eu com você e você comigo. Seremos como um, porque estaremos representando o Mestre. Hoje, assim como naquele tempo, a comunidade cristã é convidada. Com a pandemia, a humanidade está sendo convidada mais uma vez, porque assim foi com as guerras, assim foi com os terremotos, assim foi com todas essas coisas grandiosas e terríveis, essas destruições que vimos, a maioria de nós, vimos pela mídia, pelos livros de história, e hoje vivenciamos, somos participantes dessa pandemia, estamos ao vivo e a cores junto com ela. Sabemos do que estamos falando e temos essa oportunidade de entendimento do Evangelho. A partir de tudo que está acontecendo, temos essa oportunidade de abrir a porta do coração. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E salvar-se-á também, outro termo bem entendido, bem confundido, na verdade. Salvar-se é libertar-se. Ele diz que essa porta que ele vai abrir, você vai poder entrar e sair. Você não vai ficar parado. Não é uma porta que liberta. E a salvação é a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pandemia também oportuniza conhecimentos e reflexões sobre reencarnação, evolução, destruição, todas leis explicadas, comentadas, reveladas pela doutrina espírita. Sempre existiram, mas está para nós com toda a compreensão através da nossa doutrina. Já sabemos que somos imortais e que há muitas moradas na casa do Pai. Mas qual a chave certa? Qual a chave que nós temos para abrir essa porta? Alguém sabe? Temos uma chave. Essa chave é a prece. Oremos uns pelos outros. Com a prece, não teremos dificuldade de abrir a porta. E aí, um convite. Vamos fazer o Evangelho no lar. Não é somente nós que precisamos de prece. É o nosso lar, os nossos vizinhos, o mundo. O Evangelho no lar, como bem contagia, o Evangelho no lar irradia amor, equilíbrio e paz. Vamos aproveitar esse tempo, essa experiência de provas coletivas e individuais, de lutas intensas, para... Deixa eu ver aqui. Estou terminando. Para abrirmos a porta da renovação, ajudando o planeta, fazendo a diferença na vida das pessoas que interagem conosco, aonde estiverem, nesse plano ou no outro plano. Dando o nosso melhor, enxugando lágrimas e construindo juntos novos sonhos repletos de amor e esperança. Vamos estar atentos. Diferente dos cristãos lá de Laodiceia. Vamos ser servos fiéis, diante da vida que nos convida a amar, abrir a porta e seguir Jesus, o guia e modelo da humanidade. Muito obrigada, muita paz para todos.